Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Inspirar. Eu sou Marcel, aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção, e hoje nós vamos estar entrevistando ela, que é uma dentista, uma doutora em odontologia. Seja muito bem-vinda, doutora Shifá. Isso, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pela Maria ter lembrado de mim e quero agradecer. Espero que eu possa de fato inspirar alguma história. Com certeza a sua história vai ser inspiradora, o nosso tema, né, de saúde e bem-estar. Tenho certeza que vai impactar muitas mulheres, né, e passar um pouco do conhecimento que a senhora tem sempre vai ser bom, né? Bom, eu gostaria de começar conversando um pouco com a senhora sobre a sua história, né? Qual é a sua história? Qual é a Uhum, história da doutora Chifá? uhum. Então, eu sou de Foz do Iguaçu, sempre tive o sonho de estudar, me formar, ter um consultório, só não sabia que eu seria dentista ainda, né? Quando eu era pequena, eu sonhava em ser dentista. O tempo vai passando, fiquei na dúvida se eu fazia medicina, odontologia, mas aí, de fato, veio o sonho de criança e acabei fazendo a faculdade de odontologia. Aí, de lá pra cá, eu tive a oportunidade de emprego aqui em Paranaguá. E aí, casei, tô por aqui por enquanto. Bom, a senhora é do Foz do Iguaçu, fez faculdade em Curitiba e como veio para Paranaguá? Eu, assim que eu me, na verdade, eu sempre trabalhei, né? Toda a minha faculdade eu trabalhei com estágios, e aí eu sempre estava de olho no site do CRO, esperando alguma vaga de trabalho. Acabei encontrando uma vaga excelente em Paranaguá. Então eu comecei vindo uma vez na semana, depois aumentei para duas, para três, e por coincidência, o meu marido hoje, ele também era de Paranaguá, então eu vim primeiro profissionalmente, e depois fiquei aqui, porque casei por aqui mesmo. Bom, a gente sabe, né, que dentro da área da saúde, os profissionais da saúde têm, né, que ter uma saúde física boa justamente para cuidar, né, da saúde física das outras pessoas, mas não só a saúde física, né, uma saúde psicológica e tudo mais. Eu gostaria de saber como ocorre esse autocuidado para a senhora, como que a senhora faz esse autocuidado tanto físico quanto psicológico. Sim. Eu acho que saúde mental, assim, teria que ser um tema abordado desde sempre. As pessoas acho que falam, hoje falam mais, né? Mas acho que devia ser abordado mais sobre saúde mental. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, que a gente precisa fazer terapia, precisa se conhecer, conhecer os nossos limites. E além disso, né, atividade física, alimentação, mas eu acho que o ponto-chave ali é a saúde mental. Se você começa a cuidar disso, acaba que o restante é uma consequência. Então eu não abro mão de uma terapia. Bom, a gente sabe, né, que é muito comum entre os profissionais de saúde que eles acabem, né, priorizando mais a saúde do paciente do que a sua própria saúde. Eu gostaria de saber da senhora, se a senhora consegue, né, priorizar a sua própria saúde ou a senhora ainda prefere priorizar a saúde dos seus pacientes ao seu próprio bem-estar físico. Assim, eu acredito que a experiência acaba te mostrando, né? Então, no começo, lógico que o meu objetivo principal era somente o meu paciente, então acabei vendo que eu estava trabalhando de segunda a segunda, então sábado, 11h30 da noite, estava respondendo mensagem de paciente, e a gente precisa, de fato, dar uma pausa, né? Apesar de, lógico, quando é uma emergência, né? É um prazer poder atender o meu paciente, é uma obrigação, na verdade, mas diante disso eu comecei a fazer limites, né? Então, acho que limite para mim e para o meu paciente é essencial para que a gente consiga. Porque eu preciso estar bem para atender o meu paciente. Não adianta eu estar desgastada para atender o meu paciente, né? Ou ser uma relação desgastada. Então, eu me coloco totalmente à disposição, né? De segunda a sábado, meio-dia. E a partir disso, se for uma emergência, eu posso com certeza atender o meu paciente. Mas se não for isso, na segunda, eu volto ali muito mais disposta. Muito mais do que quando eu me colocava à disposição de segunda a segunda. Então, eu acho que limite é uma coisa extremamente importante para a gente atender bem o nosso paciente. Então, pensando nele, pensando em mim, acredito que esse seja, né, uma linha tênue ali entre o que é saudável e o que não é. É muito importante mesmo que os profissionais da saúde, né, entendam que também é muito importante cuidar da própria saúde, Sim. né? Uhum. Porque uma pessoa doente não pode cuidar de uma pessoa doente, mas uma pessoa Exatamente. bem fisicamente, psicologicamente, tem todas as condições, né, e preparo para cuidar de uma pessoa, não necessariamente doente, mas uma pessoa que busca, né, alguma questão física e etc. Sim, com certeza. Então, a gente não cuida de dente, né? A gente cuida lá no consultório, eu sempre falo que a gente cuida de gente, né? Então, apesar dali ser, né, mais voltado para o sorriso, a gente sempre tem que pensar no paciente no geral e a gente tem que estar bem para atender esse paciente ali no geral também.
Sim, e principalmente essa questão da odontologia, né, que é a Uhum. saúde bucal. Se fosse só sobre dente, não teria Sim, todo um curso sobre odontologia. claro, com certeza. Então, tem que pensar sempre no geral do paciente. Bom, a gente sabe, né, que por mais avanços que nós tivemos, né, nos dias de hoje em questões feministas e etc., a gente sabe ainda que o mercado de trabalho ainda é bem difícil para mulheres, Uhum. né? Ainda é bem difícil, né, essa questão por sofrer impressão, por sempre ter que dar mais, né, do que homens, Uhum. ter que sempre se reafirmar boa o suficiente. Uhum. E eu gostaria de saber se a senhora já sentiu essa pressão ou já teve que se reafirmar boa. Sim, assim, eu acho que é, sobre esse assunto ele dois contextos, né? Primeiro que tem alguns pacientes que falam, ah, eu queria que fosse um homem, pela impressão que o paciente tem que talvez vai ter mais força, né? Que talvez vai dar mais conta daquilo do que uma mulher. Mas depois eu descobri que é muito sobre como eu vou lidar com isso. Então, a pressão da outra pessoa ela pode existir ou não, mas é como eu vou lidar com isso. Então, a partir do momento que eu sei que eu estou segura para fazer aquilo, que eu sei fazer aquilo, independente, né, se sou mulher ou não. Então, conseguir passar isso, uma segurança para o paciente. E aí, se ele continuar achando que um homem poderia ser melhor que isso, eu acho que daí é uma parte dele ali que eu não vou talvez conseguir mexer. Então, é muito sobre o que eu vou fazer com aquela pressão do outro, né? Então, eu vou mostrar ali minha segurança, minha técnica, minha empatia com ele. E aí, eu acho que é o que ele vai fazer com isso, né? Então, se ele decidir fazer comigo é um prazer. E essa pressão é inevitável, né? Sempre tem uma comparação e a gente precisa sempre se cuidar, por isso, né? Saúde mental, para a gente entender a pressão do outro vem e o que que você faz com isso, né? Sim, é, tem uma frase que fala, é, não é importante o que fizeram com você, o importante é a sua reação, Sim. Uhum, né? E é muito legal e é muito maduro, né? Ter uhum, essa impressão de, tipo, você saber que você sabe da sim, sua área, que você sim, é bem informado da sua área. E isso é muito importante para as mulheres de hoje em dia sim. não caírem nessa pressão, não caírem nessas provocações, etc. É Uhum, você se provar para si mesmo que você é bom. sim, Você é bom para si mesmo, sabe? Você é sim, bom. E se o outro concorda com isso, que bom. sim. Se não, Sim. né? Eu acho que a gente tem a obrigação de entregar para o nosso paciente conhecimento, técnica, então isso não é. A gente tem a obrigação de ter isso, né? Independente de ser mulher ou homem. E aí, né, que nem a gente falou, né? Se o outro vai achar que um homem vai realizar melhor o meu procedimento, daí é muito sobre o outro, né? Eu não consigo ter um controle, né? Do que a outra pessoa vai pensar, né? Ou vai decidir. Sim. Ainda abordando esse assunto sobre saúde emocional, né? Uhum. Eu gostaria de saber se dentro da sua profissão você já passou por algum momento difícil de saúde Sim, emocional? a gente sempre tem, né? Algum caso mais difícil, algum paciente mais delicado, né? Em algum momento que a gente pensa que aquilo não é pra gente, que a gente tá trabalhando tanto e não vê um retorno. Então, a experiência, a maturidade, né? Eu acho que tem muito o que aprender ainda, mas não sou a mesma. Eu tenho 10 anos de formada, então não sou a mesma de 10 anos atrás. É, E o que eu passo sempre, assim, algumas pessoas me perguntam, ah, você tem um consultório grande, né, e tal, como é que faz? Na verdade, como faz é ir um passo de cada vez, né? Então, você vai, eu passo um, não tem como você ir pro 7, você tem que ir pro 2, e daí do 2 você vai pro 3, e assim, é um degrau por degrau. Isso não faz mal pra mim, pro paciente, pra estrutura, não faz bem pra ninguém. Então, é um passo de cada vez. Sim, é muito importante. É, para além de dar um passo maior do que a sua perna, é saber o tamanho da sua perna, Sim, né? claro, com certeza. Uhum. Bom, fazendo uma pergunta ainda sobre saúde emocional, né? Mas a gente sabe, né, que agora você é mãe e Sim. tudo mais. Uhum. Além de ser mãe, tem a sua profissão, Sim. tem seu autocuidado, tem um marido também, tem um Sim. relacionamento. Sim. E eu gostaria de saber como você faz para gerenciar. Sim. Olha, eu ainda não encontrei a fórmula mágica, mas eu acho que cada vez mais, né, tenho certeza que é estar presente quando eu estou ali, né? Então, quando eu tô com meu filho, eu faço o máximo para ela deixar meu celular, até falar para as meninas, evitem me mandar uma mensagem quando eu tô, porque eu quero estar ali. Então, estar presente, de fato, fisicamente, né, e mentalmente ali no que eu tô fazendo. Então, quando eu tô no consultório, não tô, né, pensando no meu filho, eu sei que ele tá bem, né, hoje ele tá na escola. E quando eu tô com ele, eu tô com ele. Eu também não penso mais no consultório. Então, estar presente de verdade no tempo que tem. Então, eu trabalho bastante, trabalho todos os dias, mas quando eu tô com meu filho, eu tô só com ele.
Muito E importante sábado saber. também não trabalho mais, né? Não atendo mais, justamente para conseguir me dedicar ali. Nem que seja para ir no aeroparque. Para mim, aquilo lá eu não abro mão. É muito importante saber fazer esse gerenciamento de tempo, né? Para Sim, conseguir ter tempo de qualidade com as pessoas que sim, realmente importam. sim. Bom, falando um pouco mais para o âmbito profissional, né? Uhum, uhum, A senhora é dentista, como citado anteriormente, há 10 anos, uhum. né? E eu gostaria de saber qual é a sua visão, a sua autovisão é, da doutora Chifá agora, de como era antigamente como profissional. Sim. Ah, é outra pessoa, né? Então, quando eu me formei, eu trabalhava em clínicas de outras pessoas, então para mim foi uma oportunidade incrível. Eu acho que Deus dá oportunidade para todo mundo, mas algumas pessoas aproveitam a oportunidade que tem. Então, tive uma oportunidade de conseguir fazer uma carteira de pacientes aqui em Paranaguá. E aí, a partir disso, eu resolvi abrir meu próprio consultório, mas não foi nem um pouco fácil. Em vários momentos eu achei que ia fechar e abrir uma loja que não era para mim. Mas quando você se dedica, você colhe, né? Então, em algum momento, a colheita chega. E aí, um paciente indica o outro, indica a mãe, indica o primo, indica o tio. Quando eu vi, eu tinha bastante paciente. E eu saí do consultório que era eu e mais uma pessoa. Hoje a gente tem um consultório que tem eu e mais 15 pessoas de colaboradores, mais os dentistas, então a gente tem quase 30 pessoas. Então não tem como dizer que eu sou a mesma pessoa, com certeza não. Mas é um dia de cada vez, é a gente fazendo o nosso trabalho, dedicação, todos os dias. E entregar o nosso melhor, então melhor qualidade de atendimento, com melhores materiais e que as coisas acontecem. Bom, é muito bom, né, saber que tem essa dedicação tão grande com a saúde, né, odontológica, saúde bucal, Isso. né, Uhum, com os pacientes, né. uhum. Bom, falando um pouco sobre os pacientes em si, tem alguma história de algum paciente que seja interessante a ser contada ou Olha, que... se eu contar uma, acho que eu vou ter tá sendo egoísta com os meus pacientes, porque realmente a gente tem bastante história legal, assim, hoje, por exemplo, eu fiz uma avaliação, a paciente entrou na minha sala, ela tinha 41 anos, e antes dela começar a avaliação, ela começou a chorar. Ela falou, ó, eu venho aí de 15 anos de depressão, e aí eu tô com vergonha dos meus dentes e finalmente eu consegui ver aqui. Então, muitas vezes os pacientes não olham a gente como, tipo, a última esperança de você resolver um problema dele. Eu trabalho muito com próteses sobre implante, né? Então, são pacientes que já perderam os dentes, vêm de uma geração ali que qualquer dente que doía eles já extraíam, então usavam muito a dentadura. A dentadura uma hora não para mais, então a gente é a salvação para ele voltar a mastigar e voltar a comer. Mas acho que duas histórias ali são as mais, assim, que eu sempre repito para os outros pacientes, é o seu Sidney, de 88 anos, que veio fazer implante com a gente, né? Então, muita gente vem com 60, ai, será que faço, né? Com 60 anos. Eu falo, olha, seu Sidney operou com 88. Então, nunca é tarde para a gente voltar a mastigar. E não é só dente, né? As pessoas, elas param de comer em família, participar de churrasco em família, de comer no mesmo ambiente de trabalho por ter vergonha da dentadura né, usa dos próprios dentes. Então, você também acaba voltando o paciente para se socializar. Então, e a outra história, né, eu contei do seu Sidney, é da Dona Maria, que toda a família falou para ela, Dona Maria, você é doida, vai fazer implante, né? Eu acho que ela já tem 82. E aí ela colocou em cima e embaixo, falou que o sonho dela era comer milho, comer o milho de novo. Então, assim, ela até apareceu num vídeo nosso Dia das Mães, que realmente, assim, uma inspiração, né? Então, a pessoa com 80 anos, ela quer o melhor para ela mesma, então acho que isso para mim é uma inspiração de fato. Mas eu tô sendo injusta porque tem muitas histórias legais lá, Sim, então com sim. certeza tem mais Como gente. você citou, né, graças a Deus conseguiu uma carteira muito boa de Sim, pacientes e tudo uhum, mais, e eu tenho certeza que deve ter muito mais histórias, né. sim, Bom, é, pegando um pouco um barco sobre o que você disse e tudo mais, é, é muito interessante ver que cuidar da saúde bucal vai uhum, muito além da questão só de saúde física, né? Você uhum, acaba cuidando de questões psicológicas, né? Como a senhora disse, a pessoa, por vergonha dos dentes, sim, por sim, vergonha de não ter, né, uhum, os dentes e tudo mais, acaba se separando do meio das pessoas e tudo sim, mais. sim. E você consideraria isso uma das questões mais reconfortantes em exercer o Ah, seu sim, trabalho? assim, eu acho que é a questão mais reconfortante, então é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de realmente entender qual que é a queixa do paciente, né? É só uma prótese ou é
né, a inclusão, né? Ele realmente participar do churrasco ali da família, ele tirar uma foto. Então, quando eu faço um procedimento num paciente, ele troca a foto dele no WhatsApp sorrindo, eu tenho certeza que eu acertei, né, do que eu precisava fazer. Então, é realmente é isso que me move, né? Então, eu consegui devolver para o paciente o que ele estava buscando. Seja, né, tem gente que se separa e quer voltar a buscar um relacionamento, então seja segurança para buscar um relacionamento, para comer, para sorrir. Então, independente do que seja ali, é devolver para o paciente o que ele estava procurando. Sim, além da saúde física, vem a saúde mental, né, com a autoestima. Sim, Então, claro. a melhoria de autoestima Uhum. através do sorriso, né? Sim, Não só do sorriso, mas também de poder comer alguma coisa, né, que não poderia sim, com uma dentadura ou sem os dentes, né, sim. e etc. Bom, agora eu gostaria de fazer um pedido para a senhora, Uhum. né, para a senhora passar para as meninas, para as pessoas que nos assistem, uma dica de autocuidado com a saúde bucal e Uhum. etc. Eu acho que a prevenção, né, é o melhor remédio. Então, muita gente espera, eu vou esperar sobrar um tempo, ou um dinheiro, ou seja, qual for o motivo, para ir no dentista. Mas, na verdade, a melhor opção é a prevenção. Você ir no dentista quando você não tem nada mesmo, para você fazer uma limpeza que seja, e acabar diagnosticando alguma coisa que você possa, algum outro problema que você pode vir no futuro. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Entenderam, meninas? Então, vão ao dentista, mesmo que não tenha nada doendo, né, Sim, para fazer uma avaliação e tudo mais, porque é uma questão de saúde básica, né? Não é preciso ter um problema para fazer exame. sim, com certeza. Bom, e um outro pedido que eu gostaria de fazer agora é para falar com meninas que querem seguir a mesma área da senhora, né? A área da odontologia, mas talvez ainda tenham medo de começar ou não tenho certeza se essa é a área para elas. Sim. Então, eu acho que assim, se a gente escuta né, algumas histórias negativas, tem muito dentista, tá saturado, a pessoa acaba realmente se desmotivando. Mas eu acho que em todas as áreas ainda se precisa sempre de bons profissionais. Então, fazer de fato a faculdade, você se especializar naquilo que você quer fazer, então estudar, ter técnica tempo ao tempo. Não adianta você se formar e no primeiro dia você querer fazer um procedimento mais difícil. Então, no começo, uma limpeza bem feita, por exemplo, é extremamente importante, daí um passo de cada vez. Então, a dica que eu daria, não desista, é uma excelente área, tem mercado sim, então, para bons profissionais, com certeza, sempre se destacam, e não esquecer de entregar o melhor para o paciente. Então, acho que essa é a nossa obrigação ali, ter técnica e qualidade para o nosso paciente. Bom, eu tenho certeza que essas dicas vão ser de muita inspiração, tanto para as pessoas que querem começar a ter um autocuidado maior, né, com a sua saúde bucal, quanto para as meninas que querem, né, seguir nessa área e tudo mais. Com certeza. E se alguém precisar, pode sempre me procurar, que eu vou estar sempre disponível para incentivá-los. Que bom. Bom, nós vamos para nossa última pergunta. Ela não estava no roteiro apresentado, Uhum. mas é a pergunta que leva o nome do podcast, né? Uhum. Então, doutora Chifá, na vida, quem te inspira? Minha mãe. Então, minha mãe é uma pessoa extremamente forte, que desde cedo trabalhou, digamos assim, né? Tanto em casa quanto em loja. E hoje é uma pessoa feliz, realizada, que viu os filhos crescerem. Então, eu sempre falo pra minha mãe, você é muito sortuda, mãe, porque você tem 67 anos, seus filhos estão casados, estão bem. Então, eu acho que no final da vida, o que que vale a pena, né? Vale a pena a tua família formada e dá tudo certo. Então, com certeza, minha mãe é a minha maior inspiração. Apesar dela não ter tido a oportunidade de se formar, né? Mas eu não trocaria, né, o que ela sabe ali, o conteúdo que ela sabe por nenhuma faculdade. Que bom saber que as experiências das pessoas, né, que Uhum. nos inspiram, fazem tanta diferença na nossa vida, mesmo que as pessoas que nos inspiram não necessariamente precisam ser pessoas de grande renome, Sim, claro, mas é importante que elas estejam ali por nós, com né? certeza. Então, minha mãe vai ser sempre a minha inspiração e quando eu falo sobre mim, eu acho que eu tô falando sempre um pouco sobre ela. Não tem como isso estar separado, né? Então, quando eu me vejo como mãe, eu vejo um pouco dela, como eu me vejo a minha dedicação no meu trabalho, eu vejo um pouco dela. Então, com certeza, eu me inspirei e me inspiro sempre nela. Que bom. Bom, infelizmente
O nosso podcast está se encerrando. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu de fato tenha contribuído um pouquinho e quero deixar à vontade para quem quiser saber um pouquinho mais sobre odontologia ou tenha assim, né, se interessado por alguma parte da história, eu vou estar sempre disponível para poder ajudar e inspirar alguém. Muito obrigado pela senhora por ter aceitado o nosso convite de Imagina. vir até aqui. Bom, se a senhora quiser passar as suas redes sociais, É Saíde Odontologia, o Instagram do consultório. O meu é doutora Shifá Al Said, se eu não me engano. Mas pode me chamar em qualquer um das redes ali que eu com certeza vou atender. ok. As redes sociais da doutora Chifá também estarão todas na descrição para melhor acesso de vocês, né? Muito obrigado novamente Imagina, foi um pela sua prazer. Muito presença. obrigada Foi a um todos prazer vocês. conversar com a senhora. Eu adorei também, obrigada mesmo. E se precisarem, estou à disposição. Com certeza chamaremos a senhora mais vezes. Obrigada. Bom, a vocês que nos assistem, não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like. Deixe um comentário com alguém que a gente pode trazer ou com algum feedback sobre o nosso podcast. Não se esqueça de nos escutar no Spotify também, né? Ah, vou ali no trabalho, tenho um tempo livre. Nos escuta lá, tenho certeza que vai acrescentar bastante no seu dia a dia. Não se esqueçam de também nos seguir nas nossas outras plataformas digitais, no Instagram e no TikTok. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e tchau!